Aparece pronto, gravando. Começou, não foi? Pronto. Boa noite. Hoje, eu e meu colega Marlos, a gente vai apresentar o nosso projeto de intervenção. Um dos temas sugeridos foi bullying na escola. Foi o que nós escolhemos. Esse projeto de intervenção, eu trouxe a ideia de um que eu já vivenciei na instituição que eu trabalho. Então, junto com a gestão, foi pensado num projeto para trabalhar essa situação dos alunos que vinham passando por muita dificuldade, questão de agressividade uns com os outros. Então, nós resolvemos nos unirmos e, junto com a direção e coordenação, trabalhar esse tema. Então, eu achei interessante trazer. Ele já foi colocado em prática, mas a gente vai fazer essa abordagem para que possa servir, né, para outras pessoas, para outras instituições. Então, a gente sabe que bullying é uma palavra que ela tem origem da língua inglesa e ela vem tratar sobre essa situação de agressividade, desse estresse entre os alunos, entre os alunos, o que ocorre nas escolas, mais especificamente. Então, Lopes 2005, página 169, ele afirma que as crianças que sofrem bullying, elas estão mais propensas a sofrer danos à saúde. Exemplos, podem sofrer com depressão, ansiedade, irritabilidade, agressividade, pânico, desmaio, insônia, estresse, entre outros sintomas. Então, é muita coisa que pode acontecer. Eu já fiz leituras em que trata-se o bullying como um problema social. E se é um problema social, a gente precisa muito trabalhar isso na escola, conversar com os alunos. Então, a base do nosso projeto de intervenção é o diálogo. Então, consideramos que a escola pode ser o caminho para influenciar na mudança de ideias, comportamentos e valores, tanto para os profissionais atuantes da escola, que precisam estar preparados para enfrentar o bullying, quanto para os alunos que são capazes de agir de forma responsável, consciente e autônoma, frente às diversas situações cotidianas. Esse projeto, ele se justifica pelo fato de que, ao observar um crescente número de brigas, falando de discussão, chegando a momentos de agressão até, entre os alunos da escola, a escola que eu trabalho é a Marechal Castelo Branco, no município de Pombos. Então, a equipe gestora, juntamente com a equipe pedagógica, coordenação, e professores e demais funcionários da instituição que participaram disso, decidiu trabalhar esse tema como uma forma de conter e conscientizar os estudantes da escola sobre as situações vivenciadas no cotidiano. Os objetivos. O objetivo geral do projeto de intervenção é refletir sobre as causas e consequências do bullying, tomando como partida a narrativa de alunos, professores, pais e responsáveis que fazem parte da escola. Então, é muito importante frisar também que a participação dos pais, ela foi muito interessante, foi muito importante. Então, conseguimos trazer esse público para a escola, para trabalhar, e recebemos também, ao final do projeto de intervenção, das atividades realizadas no projeto de intervenção, quando ele foi colocado em prática, nós recebemos elogios dos pais, que até em casa os alunos eles deram uma aliviada nessa situação de tensão, de agressividade, de estresse. E os objetivos específicos são discutir com os alunos as principais causas de bullying na sala de aula, aplicar atividades orais e escritas que estimulem a reflexão sobre as práticas de violência no espaço escolar, discutir o respeito às diferenças dentro e fora da sala de aula, por isso a importância de trazer toda uma comunidade escolar, e construir uma proposta de regras de convivência e contra o bullying na instituição escolar. Então, a metodologia, ela se dá da seguinte forma: o projeto será desenvolvido através de leituras, filmes, dinâmicas de grupo, contação de histórias, confecção de painéis, proporcionando a reflexão sobre as causas e consequências do bullying na sala de aula. O diálogo será a chave das atividades executíveis desse projeto de intervenção. Então, como eu falei, conversar. É importante que todos os funcionários, professores, eles saibam dialogar sobre o assunto, saibam levar, orientar os alunos em relação a isso, para evitar ao máximo a situação. Então, como eu já falei, esse projeto, como nós já colocamos em prática na nossa instituição, nós atingimos, sim,
nós vimos sim uma eficácia em relação às atividades que foram desenvolvidas. Então, o cronograma é o seguinte: ação, responsável da equipe gestora e a duração. Então, como o trabalho ele partiu da direção da escola, da gestão da escola, então, a nossa gestora, né, e o gestor que quiser colocar em prática o projeto de intervenção, ele precisa unir todos que fazem parte da instituição para que tudo ocorra e que todos trabalhem juntos. Então, a primeira atividade foi apresentar o projeto de intervenção. Então, a apresentação do projeto de intervenção para toda a comunidade escolar. Então, foi feito convite aos pais, os alunos foram orientados que nesse dia ocorreria uma palestra. Então, foi convidada uma psicóloga do município para conversar, para tratar de uma forma mais abrangente sobre a situação, e o responsável pela palestra foi o gestor. Então, isso aconteceu durante um dia, no horário da manhã e no horário da tarde. A segunda atividade, propor que os alunos realizem pesquisas sobre o tema na internet. Então, a coordenação, ela tomou a frente dessas atividades, orientando os professores e estes passando para os alunos. Então, os alunos foram orientados a pesquisar sobre o tema bullying nas escolas, sobre situações que já ocorreram, notícias e etc. A terceira atividade, os professores serão orientados pela coordenação. Então, quando a coordenação vem ser a responsável pela atividade, é justamente para trabalhar junto com o professor, orientando, que o professor repassar para o aluno. Então, nesse terceiro momento, os professores eles foram orientados pela coordenação para realizar dinâmicas de grupo nas salas de aula. Então, essas dinâmicas elas foram selecionadas de acordo com a comunidade que nós vivemos. Então, se determinada instituição acredita que determinada dinâmica vai surtir maior efeito, então fica a critério dela buscar e trabalhar a dinâmica que mais se encaixe na sua comunidade. Agora eu vou passar a palavra ao meu colega Marlos, que ele vai continuar desenvolvendo as atividades, destrinchando. Seu microfone, Marlos. Eita, eu tava falando até agora, foi? E nada? Marcos, Pronto. A princípio, né, na primeira atividade, né, quer dizer, na quinta atividade será realizada uma roda de conversa, né, com os pais e alunos que foram para que todos possam expor algumas, né, situações, né, isso com o gestor durante esses 5 dias. Depois, nessa mesma situação, que já vivenciaram ou vivenciam essa situação de bullying, né,
e os pais irão reportar isso ao gestor, né, sobre essa situação, nessa roda de conversa. A gente percebe até uma metodologia aí sendo, obviamente, exemplificada, a metodologia de pesquisação, né, sendo colocada em tese. Depois nós temos os professores, né, como próxima atividade, que serão orientados a estimular os alunos na confecção de cartazes e painéis, para estimular justamente os alunos a não prática da situação do bullying, né, em conjunto com a coordenação durante esses 4 dias. Depois, a exposição desse material que será confeccionado, né, em conjunto e na apresentação gestor e coordenador durante esses 4 dias. E para finalizar toda a contextualização do trabalho acima supracitado, será feito cinema, né, na escola com exibição de filmes que abordem essa temática do bullying, tanto com a participação do gestor e coordenador durante esse dia. Os recursos que serão utilizados para essa temática, em tese, será a televisão, né, o computador, a internet, papéis, né, como cartolina, papel 40, ofício e papel madeira, e também jornais e revistas, onde serão extraídas informações. Com relação à avaliação, né, a proposta desse projeto de intervenção, esperamos que os envolvidos consigam identificar o que vem a ser configurado o bullying, né, tomando assim as medidas necessárias para minimizar seus efeitos na instituição de ensino, onde este poderá ser colocado em prática pelo gestor e demais profissionais, assim como os pais e alunos. Espera-se que, após o desenvolvimento do mesmo, as comunidades escolares, bem como todos os envolvidos, atinjam a consciência do que é e como é importante evitar o bullying na escola. O outro ponto importante, né, que vale ressaltar a todos, é a dificuldade de hoje nós termos uma lei, né, exigindo a obrigatoriedade de um psicopedagogo, né? Justamente esse psicopedagogo, né, faria uma avaliação melhor e uma abordagem mais simplificada com relação aos aspectos, tanto gerenciando esses aspectos na coordenação, gestão, quanto também na comunidade escolar com relação aos alunos. No próximo slide, né, iremos verificar as referências, né, que foi as supracitadas, né, a fonte, né, de fenômeno do bullying, né, como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz, né, São Paulo, o autor é Cleo Fante, né, e Lopes Neto, o bullying, comportamento agressivo entre estudantes. Essas foram as 2 referências que fizemos com relação ao trabalho. Pronto, então assim, nós finalizamos a apresentação do projeto de intervenção, que já foi disponibilizado no ambiente virtual.